Falando em planejamento, o planejamento que está um pouco complicado nesse momento é no Botafogo, porque hoje surgiu uma notícia que caiu como uma bomba no fogão. Uma crise, é um início de crise por falta de pagamentos de valores. O Botafogo atrasou o pagamento de premiações dos títulos conquistados em 2024, 13º, FGTS e também férias estão nessa conta. Isso causou um desconforto entre os jogadores, agentes de jogadores e etc. E o GE. Globo deu a notícia hoje de que os jogadores ameaçaram não se apresentar caso o clube não pague os valores atrasados até a data da reapresentação, que é agora no dia 14. E aí o UOL tem uma linha de apuração que diz que fontes internas do clube afirmam que foi uma situação forçada pelos agentes dos jogadores que já saíram do clube. Segundo essa apuração do UOL, houve uma conversa informal sobre não acontecer a representação, esses atrasos são reais, e alguns agentes que deixaram o clube sem receber vazaram a informação por estarem descontentes, tentando forçar aí esse pagamento. É uma situação complicada e uma notícia relevante no dia de hoje, PVC. Bom, a notícia partiu da Joana de Assis, o GE confirmou e a gente tem essa nossa linha de apuração. É importante demais, porque tem muita notícia de gente que não recebeu dinheiro do Botafogo. Se os jogadores vão fazer greve ou não, a gente lembra que ontem, no Pesquisão UOL, a informação era de que os jogadores, a maioria, entendem que fazer greve não vai resolver o problema do calendário, e neste caso estamos falando de calendário e não de salário, mas os jogadores não têm no Brasil o histórico de fazer greve, como tem na Argentina, por exemplo. Mas é importante olhar para o que está acontecendo no Botafogo, tanto do ponto de vista do investimento, do crescimento do Botafogo. A torcida do Botafogo tem toda a razão de estar exultante com os resultados, mas quando você pega a questão de você olhar que tem dinheiro para pagar para o Luiz Casco, tem dinheiro para pagar para o Arthur Jorge, tem dinheiro para pagar para o Udinese. O Fluminense foi cobrar a Udinese sobre o direito de imagem, direito de arena de clube formador do Matheus Martins, que foi vendido ao Botafogo. E a Udinese respondeu ao Fluminense: eu não vou te pagar agora porque o Botafogo não me pagou ainda. Então, isso tudo é muito importante. O Botafogo é um clube gigante, o John Textor é um empresário importante e as contas têm que estar em dia. É o que se imagina quando você tem uma SAF tão vencedora como é a do Botafogo, que saiu da Série B para campeão da Libertadores em 4 anos, em 3 anos. Isso chama ainda mais atenção pelos títulos conquistados, né? O Hernandes pode respingar aí no ano do Botafogo. O Botafogo ainda não se pronunciou oficialmente sobre isso, né? Quando o Botafogo tiver uma posição, a gente traz aqui no de primeira. Mas você acha que isso pode respingar ou é algo que o Botafogo não está conseguindo administrar bem neste momento, embora tenha feito grandes investimentos nos últimos anos aí para se tornar o time vencedor que foi no ano passado? O Botafogo deve se pronunciar aí ainda hoje sobre isso e muito nessa linha de apuração aí do UOL, né? De uma questão da conversa e tudo mais. Acho que a comunicação nesse momento é importante. Acho que é importante o John Textor ser muito transparente com os jogadores e mostrar qual que é a realidade e cumprir a data do pagamento, né? O Corinthians agora, por exemplo, atrasou os salários da comissão técnica e dos jogadores. Hoje eu falei com uma pessoa do Corinthians que me disse: olha, o Augusto Melo chamou todo mundo, ou chamou as principais lideranças ali do Corinthians, comissão técnica, e falou: olha, a questão é um problema do fluxo de caixa de receitas que precisam entrar, era para ter entrado e não entrou. Pagamos os funcionários do clube e vocês nos próximos dias. Beleza, foi assim. Então, a questão do Textor é a comunicação. Se comunicar com os líderes, chamar os principais jogadores e falar: vamos pagar assim, vamos pagar desse jeito, vamos pagar a porcentagem, o que estava combinado na data tal. Pronto, aí acho que resolve. Para não respingar no planejamento de 2025, porque você ainda não tem os reforços, você ainda não tem. Alguns jogadores estão com futuro indefinido. Júnior Santos, por exemplo, o Cuca quer levar ele para o Atlético Mineiro, e você não tem um treinador.
Então, para não respingar nesse planejamento que para mim já está atrasado, você tem que ter uma comunicação clara em relação a esse tipo de ruído. Como é que dizia Juvenal Juvencio? A primeira lei de Juvenal Juvencio? Já ouviu? Qual era, PVC? O Juvenal Juvencio falava sobre qual é o segredo para lidar com o jogador. É entrar no vestiário e dizer a verdade para ele, olhar no olho dele. E aí o Juvenal dizia: se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Era assim que o Juvenal falava. A imitação maravilhosa, PVC. Olha, ficou. Você Melhor passa que por o seu Juvenal. sotaque mineiro, né? No... Tá melhor. Seu Juvenal é bem melhor que seu sotaque mineiro. Só não é melhor que você cantando, PVC. Adoro quando você canta por aqui.